últimas semanas a gente tem falado sobre esse tema, permanecer casado. E na primeira semana a gente conversou sobre o casamento na vida real. Na segunda semana nós falamos sobre o homem e a família. Na terceira semana a gente falou sobre a mulher e a família, o papel da mulher dentro do lar. Há 2 semanas atrás nós falamos sobre os filhos e a família. Semana passada nós conversamos sobre a profissão e a família e o lugar que o mercado de trabalho ocupa dentro da sociedade contemporânea, como sendo o centro da vida para muitos. E a gente fez uma reflexão no Salmo 128, dizendo que a realização de uma pessoa ou alguém é feliz não porque tem um bom trabalho ou porque tem um bom casamento. É feliz porque teme o Senhor. O Salmo 128 começa dizendo: feliz é aquele que teme o Senhor e que anda nos seus caminhos. Então a base da nossa realização pessoal, segundo as Escrituras, não é o mercado de trabalho e muito menos a família. Mas a base da nossa realização é o temor a Deus, é a reverência a Deus, é a capacidade de você poder escutar o que Deus te ensina e andar nos seus caminhos. É isso que vai trazer a realização para você e não outras coisas. Sabe, a gente vai falar um pouco sobre a sexualidade, a família hoje. E é bom você lembrar que, assim como tudo que a gente tem conversado aqui nas últimas semanas, hoje também esse tema eu vou trazer para vocês de uma perspectiva bíblica. E ele é um contraponto à nossa cultura. Assim, a gente faz uma leitura da nossa sociedade, o que a nossa sociedade está tentando nos ensinar, e depois a gente vai para as Escrituras e vê o que as Escrituras estão tentando nos ensinar também. Se você não sabe o que é cultura secular, se você não sabe o que são os padrões desse mundo, então eu vou te dizer, quando você está ouvindo na televisão algumas músicas, quando você está assistindo alguns filmes, quando você está num talk show, tipo Jô Soares e outros programas de entrevista, de frente com o Gabi, você tem ali algumas pessoas sem pressupostos cristãos, e eles estão emitindo as suas opiniões. Essas opiniões, essas ideologias por trás das músicas, dos filmes, das novelas, dos seriados, são a cultura secular, são a expressão daquilo que a nossa sociedade pensa sobre determinados valores. E como a gente viu semana passada, dentro da sociedade, dentro da nossa sociedade secular, o padrão desse mundo, o ser mais importante, na verdade, é o ser humano. Tudo gira em torno dele. Ele é um ser autônomo, ele não precisa de ninguém, ele tem como objetivo na sua vida ser feliz. Mesmo que isto o leve a passar por cima de tudo e de todos, ele luta por isso, porque ele é o centro do universo dentro da sabedoria secular. Né? Ele é um indivíduo, ele não precisa de companhia, ele não precisa viver em comunidade. Dentro da sabedoria secular a gente viu que a realização pessoal, esse senso de felicidade é o propósito da vida. Então a gente faz tudo que é necessário em nome de sermos felizes. Liberdade dentro da sabedoria secular é você fazer o que você deseja, não estar preso a nada, não ter cabresto, não ter direção, não ter ninguém que pode te dizer, falar: meu irmão, você está errado por aqui, vem por aqui. Não, dentro da sua sabedoria secular você faz o que você bem entende. E a esfera central da vida é o mercado de trabalho. Tudo rola, tudo gira em torno do mercado de trabalho. A gente cria filhos para o mercado de trabalho. A gente programa a nossa agenda baseado no mercado de trabalho. E as demais esferas da vida servem para sustentar o mercado de trabalho. Mas aí você abre as páginas da Bíblia e ela... Opa, estou adiantando. E aí você abre as páginas da Bíblia, a Bíblia vai fazer um contraponto para você e vai dizer: não. O ser humano, o ser mais importante do universo não é o ser humano, é Deus. Ele está no centro de tudo. Os seres humanos, eles não são autônomos, eles são pessoas para se relacionarem, para cuidarem umas das outras, para serem amados, para amar. O propósito final da vida não é a realização pessoal, mas dentro da sabedoria bíblica, o propósito final da vida é a gente poder ter uma relação com Deus de amor, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, nosso entendimento, e podermos amar o próximo como a si mesmo. Esse é o propósito final da vida, segundo as Escrituras. Dentro das Escrituras, dentro da sabedoria bíblica, liberdade é você ter liberdade para andar no contrafluxo da cultura. Não é porque a maioria faz que eu preciso fazer. Não é porque todo mundo diz sim que eu preciso dizer sim. Dentro da sabedoria bíblica, a esfera central da vida é a família. E tudo gira em torno da família. Todas as coisas
cooperam para que a família seja construída, inclusive no mercado de trabalho. Dentro da sabedoria bíblica, o mercado de trabalho é para que a família seja construída, não para que você construa o mercado de trabalho e coloque a sua família a serviço no mercado de trabalho. E aí, conversando hoje sobre sexualidade dentro da família, talvez a gente poderia fazer a mesma pergunta: o que é sexo? E eu vou avisar um negócio: se vocês pais acham que tem filhos que não podem ouvir algumas coisas, fique à vontade. Eu não vou falar nada mais aqui, fique tranquilo. Isso é com você, pai e mãe, tá bom? Só para dizer que depois eu não avisei. O que é sexo dentro de uma perspectiva secular, dentro de uma sociedade contemporânea? Eu diria que sexo é entretenimento, porque a gente vê sexo, a gente escuta sexo e a gente faz sexo. É um produto. Tanto é um produto que ele pode ser vendido, ele pode ser comercializado. Só que quando você olha para a sabedoria bíblica, sexo não é entretenimento. Sexo é o ápice da relação de intimidade entre um homem e uma mulher. Por isso, que tudo que a gente aprendeu até agora, a gente vai ter que lembrar daquele versículo de Romanos 12:2, que diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente, para que vocês sejam capazes de de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai ter que deixar sua mente renovar para você chegar à conclusão que sexo não é entretenimento. Sexo é o ápice da intimidade entre um homem e uma mulher. Antes da gente começar a conversar mais a fundo sobre sexualidade dentro do casamento, dentro da família, deixa eu fazer algumas considerações. De certa forma, a gente não é responsável por aquilo que a gente nunca teve oportunidade de ouvir. Tem gente que hoje à noite vai ouvir algumas coisas que eu tenho para dizer e vão dizer o seguinte: puxa, eu pisei na bola realmente, mas foi um momento da minha vida que eu não tinha ouvido essas instruções. E nós somos assim, às vezes a gente comete erros, que a gente faz porque a gente não foi orientado, a gente não foi ensinado. Agora, quando a gente toma conhecimento de algumas coisas, a nossa responsabilidade, e esse coisinha aqui hoje vai me dar trabalho, tá bom? Então vamos lá, isso. Mas quando a gente toma conhecimento de algumas coisas, aí a nossa responsabilidade ela chega. Porque daí a gente precisa fazer uma opção. Será que a gente vai fazer aquilo que a gente aprendeu ou não? Nesse sentido, ficar em casa domingo após domingo traz para vocês aqui, sabe o quê? Menos responsabilidade. Aliás, eu até acho que o pessoal que costuma ficar por causa de jogo, por causa de outras coisas, realmente, quanto menos responsabilidade, melhor. Porque quanto menos eu sei, menos responsabilidade eu tenho. Agora, nesse sentido, cada domingo que você vem aqui e abre as escrituras, é colocar uma responsabilidade sobre você. Porque não é só um privilégio saber de algumas coisas. Isso vai aumentar a sua responsabilidade. Por exemplo, algumas semanas atrás você era menos responsável sobre algumas coisas que a gente conversou aqui. Só que depois de tudo isso que a gente vem falando, o que você vai fazer com isso que você tem na sua mão? Terceiro item: as experiências, sejam boas ou más, não são bases para a gente estabelecer princípios na nossa vida. Então eu vou falar algumas coisas hoje aqui, e eu quero que você venha com aquela frasezinha assim: pastor, mas a minha experiência foi diferente, sabe? Olha, experiência não é base para estabelecer um princípio. Sabe, um ladrão ele pode dizer: não, mas eu assaltei lá e deu tudo certo, eu não fui preso. Então, experiências boas ou más não são bases para a gente estabelecer parâmetros. A gente está aqui não discutindo experiências, a gente está aqui abrindo a Bíblia e damos vendo os ensinamentos, os princípios que a Bíblia tem para nos dizer, e ponto. E quem dá os parâmetros da nossa vida é o nosso Criador, é Deus. E a gente vai estudar o que o manual do construtor diz para a gente. E por último, muito do que a gente chama hoje de natural, de instinto natural, de comportamento natural do ser humano, eu vou dizer para você que é natural, mas é natural de um ser humano caído. É natural de um ser humano distante e desconectado de Deus. O que nós chamamos de muita coisa que nós chamamos de natural hoje, não é natural aos olhos de Deus. Deus não criou assim
e até algumas coisas são agressivas aos olhos de Deus. Por isso, hoje à noite eu vou chamar 2 textos bíblicos em Gênesis, e a gente vai abrir esses 2 textos e vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre sexualidade, sobre sexo. Qual é o lugar da sexualidade dentro da espiritualidade, dentro da nossa vida. Gênesis 1:26 começa o nosso trecho. Eu pulei alguns versículos só para a gente pegar o que é essencial, tá? Gênesis 1:26 a 28, e depois o versículo 31 começa dizendo assim no versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E olha só, presta atenção na sabedoria bíblica aqui. Presta atenção no versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pegou? Vamos seguir, versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Deus não teve dúvidas, Ele criou o ser humano, Ele criou o universo, e tudo que Ele criou, Ele não teve dúvida. Ele falou: isso aqui ficou bom demais. Inclusive o fato de Ele ter criado o ser humano macho e fêmea, homem e mulher, e consequentemente a criação de macho e fêmea e de homem e mulher, Ele cria o sexo. Uma vez eu ouvi uma discussão, não sei onde foi, não lembro, que antes da queda, antes do homem pecar, antes da mulher comer do fruto proibido, não havia sexo. Eu fiquei pensando, como é que é esse negócio, gente? Porque se você vai ler, por exemplo, o versículo 28, diz que Deus os criou e os abençoou, e ele diz: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Como é que é esse negócio de encher a terra, multiplicar-se, se não tem sexo antes da queda? Telepatia? Ctrl-C, Ctrl-V? Explica para mim como que o homem iria se multiplicar se não havia sexo antes da queda. Complicado. É essa visão de que o sexo ele é o pecado original, que nem se diz por aí, que o sexo, que quando a mulher comeu do fruto proibido, o fruto proibido na verdade era o sexo. Essa ideia não é bíblica. Presta atenção. Sexo não é pecado coisa nenhuma. Sexo é uma bênção, é um presente dado por Deus a nós, tá? Gênesis 2:18, o autor já vai detalhar um pouquinho mais dessa descrição que ele fez em Gênesis 1. Ele vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Mulherada, a gente já está resolvido com isso, a gente já conversou sobre isso, tudo entendido. É importante a gente perceber, versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. É interessante perceber que, se esse texto se ele é literal mesmo, ou se ele só é poético e explica um princípio, isso não importa. O que importa para a gente é o seguinte: o sentido da criação do homem e da mulher aqui gira em torno da ideia de que Deus criou seres humanos em 2 gêneros, e que nenhum é maior e nenhum é menor do que o outro. Deus criou a mulher do homem, ou seja, ele é da mesma essência do homem, e isso a gente já conversou também aqui. No entanto, eles funcionam diferentes. E a gente já conversou sobre esse negócio de que o homem e a mulher são essencialmente iguais. Hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre a diferença na funcionalidade, na maneira como eles funcionam. Versículo 22 diz o seguinte: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E o próximo versículo 23, quando você lê o escrito original, o hebraico, não tem uma tradução para o que vem depois. Esse versículo que diz: disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Isso aí é só uma tentativa de tentar expressar o que o texto original diz. Porque o texto original, ele diz um negócio mais ou menos assim: quando Deus faz Eva,
E Adão está lá dormindo, para variar, e ele chega com Eva para Adão e fala: Adão, acorda. O que foi? Acorda, Adão, quero te mostrar algo, quero te mostrar alguém. Peraí. A hora que ele abre os olhos, ele pula. Uau! Uhul! Que isso, meu? Coisa linda! Mas você vem por aqui sempre? Eu nunca te vi por aqui. Adão, ele enxerga Eva de um jeito que homens levam anos para verem as suas mulheres. Adão enxerga a sua mulher do jeito que Deus fez. Coisa que nós demoramos alguns anos para dizer isso. Uau! Adão, na primeira olhada, ele olhou. E ele ficou muito animado com aquilo. E vocês, homens, sabem o que eu estou querendo dizer com animado com aquilo, tá? Versículo 23. Disse então o homem: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela é diferente, porque do homem foi tirada. Versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. E hoje a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso. E se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Versículo 25. O homem e sua mulher viviam o quê? E detalhe, não sentiam vergonha. Quantos de nós aqui temos uma relação matrimonial totalmente desnudadas? Uma relação aberta? Se a sua esposa, se o seu esposo soubesse quem você realmente é, continuaria contigo? Se o seu esposo, se a sua esposa soubesse quem você é no íntimo, ele ainda continuaria contigo? Quantos de nós aqui temos uma relação aberta desse tipo, da qual a gente não tem nada do que se envergonhar? Então, nesse texto, vamos ver algumas lições. A primeira delas é o seguinte: homens e mulheres são seres essencialmente iguais, funcionalmente diferentes. Deixa eu trabalhar um pouquinho essa questão da diferença na maneira como o homem funciona. Por quê? Porque essa é uma das verdades mais básicas, só que mais esquecidas pelos casais. Que há sim uma diferença entre homens e mulheres. Uma das reclamações que eu mais ouço de homens ou de mulheres quando tem uma crise conjugal é o seguinte: poxa, mas por que ele pensa, por que ele sente, por que ele age diferente de mim? Por que eu não consigo entender a maneira como ela pensa, como ela sente, como ela age? Eu vou dizer por quê. Porque ela é diferente de você mesmo. Porque o seu marido é diferente de você, mulher. E dê graças a Deus a isso. Porque se você tivesse, homem, uma mulher que pensasse, agisse e sentisse como você teria um outro homem dentro da sua casa. E você não ia gostar nada disso. E mulheres, que bom que o seu marido age, pensa e sente diferente de você. E que às vezes você até não consegue entender como ele faz essas coisas, mas é porque ele é um homem, ele não é uma mulher. E se você tivesse uma mulher como marido, você ia ficar um pouco desconfortável, eu tenho certeza. Eu já disse isso aqui: homens são péssimas esposas e mulheres são péssimos maridos. A diferença entre homens e mulheres é uma coisa muito evidente na nossa cultura. Por exemplo, homens são mais o quê? Pragmáticos. Eles são mais objetivos com assuntos complexos. Você traz para o homem um problemão, ele olha, é assim. Mulheres não. Mulheres, elas são mais complexas, e não no sentido pejorativo. As mulheres, elas são mais complexas. Elas não conseguem entender como é que homens, por exemplo, lidam de maneira tão pragmática com o sexo. Né? Mas como é que é um negócio tão simples para eles assim, tão fácil, chegou e vamos. E os homens não conseguem entender por que as mulheres complicam esse negócio. Como é que elas complicam esse negócio do sexo? Não tem jeito. E, gente, olha, essa diferença devia ser um motivo para a gente se alegrar, para a gente celebrar, e não para a gente ficar reclamando. Graças a Deus que a gente é diferente. Alguns dizem que, por exemplo, sexualmente falando, homens são como um forno micro-ondas. Você já ouviu falar desse negócio? É só você apertar um botãozinho, 5 minutinhos, tá pronto. Outros vão falar que a mulherada é igual a fulaninha, leva meia hora só para aquecer. Depois que pega para pagar isso aí, né? Difícil. Outros vão dizer que homens são igual a um carro de injeção eletrônica. Bateu, pegou. Sabe
assustada do barulho de carro? Mulher não. Mulher é um V8, 6 cilindros, álcool. Numa manhã de inverno. E olha, e vai ali, mas detalhe, hein? Depois que pega, meu irmão, você já teve carro álcool aqui, de uns 6 cilindros, V8, você vai entender o que eu estou falando. Depois que ele esquenta, meu irmão, ele vai embora e ninguém pega. Pois é. Essa diferença entre homens e mulheres, ela é nítida para a gente que vive na sociedade humana. Por exemplo, homens e mulheres, eles são diferentes na maneira como eles lidam com a sexualidade. E desde a adolescência, homens, por exemplo, eles correm para o sexo. Homens, eles correm para o sexo. Eles, quando estão 13, 14 anos, 12, 13 anos, o cara já está doido. Ele está subindo nos cantos, está subindo nas paredes, beliscando azulejo. Ele quer sexo. Mas as meninas estão fugindo desse negócio, estão correndo. Elas não querem nem falar sobre isso. Quando elas escutam isso, elas... É um negócio bem complicado. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A mídia, a nossa cultura secular, ela tem tentado transformar as nossas meninas numa expressão muito parecida com a dos homens com relação à sexualidade. Você já percebeu que a mídia cobra das nossas meninas uma postura mais masculina com relação ao sexo? Mais agressiva, mais caçadora? Quem estuda mais profundamente as mulheres sabe que biologicamente, emocionalmente, isso é uma agressão a elas. Algo dentro delas diz que elas foram mais feitas para serem conquistadas do que para conquistar. Naturalmente, sem essa influência da mídia que eu falei para vocês, homens, eles são orientados mais do que visualmente. Lembra quando Deus coloca Eva na frente de Adão? A hora que ele olha, bateu, pegou, olhou, gostou, vamos nessa. E interessante que você pensar que Adão fez isso na frente de Deus. Imagina ele ali, peladão no Éden, Eva peladona, e Deus vai e mostra Eva para Adão, e na hora o cara fica deslumbrado, ele fica, uau! E Deus está ali. E ele não tenta disfarçar, ele não tenta dizer, puxa Deus, que natureza bonita, hein? Fazendo sol hoje, né? Que lindo, não! Deus, que maravilha é essa? Que coisa bonita é essa que o Senhor me deu? Ele não é reprimido, ele não acha que o sexo é algo sujo, é algo banal. Pelo contrário, ele entende que é algo que Deus criou. Mas mulheres já não são assim. Porque mulheres não são visualmente orientadas, mulheres são afetivamente orientadas. A mulher, para se envolver, cara, ela precisa conhecer. Aquilo que ela tem interesse, ela precisa explorar. Não adianta você querer levar ela pelo visual, porque isso não atrai muito. Ela precisa saber o que passa dentro do coração do camarada. E não existe nada de errado nisso, em ter essa diferença. Mulheres são mais complexas, homens são mais pragmáticos. E existe uma perfeição aí. Porque, por exemplo, homens, se vocês não sabem, por serem mais pragmáticos, mais objetivos, eles gostam de diversidade. Eles não gostam de uma coisa só, eles gostam de várias coisas, né? E por isso, ao longo da história, a tendência do homem ser adúltero tem sido muito maior do que a da mulher. O homem tem uma tendência e um instinto que eu vou dizer para vocês que não é da criação. Deus não fez desse jeito, mas é um instinto pós-queda que faz ele buscar a diversidade sexual para satisfazer o seu desejo pós-queda. Mas sabe o que muitos homens não descobriram ainda? É que ele não precisa de um monte de mulher para exercitar, para satisfazer o anseio dele pela diversidade. Se ele se dedicar a vida dele a estudar uma só mulher, ele vai ter diversidade pela eternidade. Ele vai descobrir que tem muita coisa para aprender ali. Você já percebeu, homem, por exemplo, que a mesma coisa que uma coisa que funciona hoje não funciona amanhã com a sua esposa?
Você já percebeu que tem uma situação hoje, você lida de um jeito. Aí, daqui 2 dias vai ter a mesma situação, você vai dar do mesmo jeito, já não vai dar certo. Por quê? Porque uma só mulher tem dentro de si uma diversidade infinita. E o homem que é homem, ele se dedica a aprender, a descobrir essa diversidade dentro da sua própria mulher. Agora tem outro problema na nossa cultura. Pode me correr isso, prefere dar. Deixa eu mostrar para vocês alguns problemas, algumas pressões que a nossa cultura exerce na deformação, pode para o próximo, na deformação sobre a sexualidade, sobre a visão que o homem tem em relação à mulher e que a mulher tem em relação ao homem na nossa sociedade. Por exemplo, meninos, mais especificamente, eles crescem na nossa sociedade hoje, na nossa cultura, lendo revistas, visitando sites pornográficos e assistindo filmes que mostram uma mulher que não é uma mulher, na verdade, que mostram mulheres agindo conforme o imaginário masculino. E a pornografia ela é tão prejudicial porque ela convence os nossos meninos e convence até os homens de que mulheres pensam e sentem e agem como eles. As mulheres das revistas, dos sites, dos filmes, elas são pagas para fazer o que elas têm que fazer. Se você não sabe. Elas são pagas para agir conforme o imaginário e o desejo masculino. E gradativamente meninos vão crescendo achando que mulheres, sexualmente falando, são iguais aos homens. Elas sentem que não são mulheres, sexualmente são diferentes. Eu já vou alertar aqui para a turma aí: mulheres não são aquilo que vocês veem nos filmes eróticos, nos sites de pornografia e nas revistas. Aquilo não é mulher. Não faz parte dela ser daquele jeito. Se a pornografia exerce uma pressão sobre os meninos, a pressão sobre as meninas é um pouco diferente. Comédia romântica, pode parecer engraçado. Mas você já parou para perceber como que os galãs da comédia romântica eles agem? Conforme o imaginário de quem? Da mulher. E aí a menina cresce e ela quer um cara igual o galã da comédia romântica. Porque o cara da comédia romântica, ele é tudo de bom. Ai, ele é lindo. Ai, ele é sensível. Ai, ele rega as plantinhas, né? Você não pega essa questão das plantinhas, né? Ele parece comigo. O provérbio Salomão, ele exorta constantemente os leitores, dizendo: filho meu, eu sei que o seu desejo é crescente. Eu sei que você quer, você precisa extravasar isso, eu sei que está ardendo. Mas, filho meu, não se deixe controlar por isso. Filho meu, não lide com o seu desejo como você lida com o desejo de tomar um refrigerante, de comer uma carne, de fazer um passeio. Porque hoje, se o cara tem vontade de tomar um sorvete, o que ele faz? Ele vai lá e compra um sorvete. Ele tem vontade de comprar uma camisa, ele vai lá e compra uma camisa. Agora, o cara tem vontade de fazer sexo dentro ou fora do casamento, o que ele vai fazer? Ele vai lá e faz. O camarada está casado, ele e a esposa estão na temperatura normal, só que deu a vontade de experimentar uma diversidade, ele pega e sai para a rua e faz. E o autor de Provérbios está dizendo: meu querido, não se envolva com isso, não deixe a cultura te engolir. Eu sei que todo mundo faz isso, mas você não precisa fazer isso. Olha o que ele vai falando para que o filho dele, olha só, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Provérbios 5, 18 e 19. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa. Não vai chamar a tua mulher de gazela aí que ela vai ficar brava, tá? Mas olha, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de... E é seio mesmo que está falando ali, não tem embaixo figurada não, tá bom? Que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Queridos, papais e mamães, eu estou terminando, mas papais e mamães aqui presentes hoje, que têm filhos grandes, casar cedo é bom.
Vou falar de novo. Papais e mamães que têm filhos grandes, casar cedo é bom. E me desculpem vocês, porque a gente casa cedo e a gente pode desfrutar da sexualidade num momento da vida em que ela está mais aflorada. E você pode viver junto com a esposa da sua mocidade. Ah, mas eu não concordo que meu filho case cedo. Mas você casou, né? Ah, mas é diferente. Não, não é diferente. Você tinha menos do que ele, você casou mais cedo. Ah, mas ele não tem condição. Mas você tem condição de ajudá-lo. Mas eu não acho que o menino ou a menina que o meu filho ou minha filha está namorando seja a pessoa certa. Então joga uma real com ele. Para de fingir. Para de ficar falando que está tudo bem. Chega no seu filho e fala: meu filho, não estou contigo nessa não. Esse cara, essa menina que está contigo não é para você. Seja pai. Toma a frente. Não fica enrolando seu filho fingindo. Olha, ele se tornará uma só carne. Essa expressão fala de uma sexualidade não como um entretenimento. Não é um shopping, não é um restaurante que você vai na sábado à noite, não é um cineminha. Mas é um relacionamento com uma outra pessoa. Quando eu vou no restaurante, eu me relaciono com uma coisa. Quando eu vou no cinema, eu me relaciono com uma coisa. Mas quando eu faço sexo com alguém, eu me relaciono com uma pessoa. E a Bíblia diz que quando o sujeito se levanta, quando a garota se levanta, os dois não são mais os mesmos. Sabe o que isso significa? Que cada vez que você vive intencionalmente a intimidade com sua esposa ou com seu marido, a cada manhã que vocês se levantam, depois de uma noite de sexo, vocês se tornam mais próximos, vocês são um. O contrário é verdadeiro. Quanto mais distantes vocês ficam dos seus cônjuges, a cada manhã que vocês se levantam mais separados um do outro. Olha, você está com um problema, vocês não conseguem ter sexo, por quê? Tem algum problema? Procura ajuda. Ah, não tem mais desejo. Procura ajuda. Ah, esfriou a coisa, sabe? Procura ajuda. Faça alguma coisa com relação a isso, mas pense no seguinte: o meu casamento, aonde vai dar o meu casamento? Não fica com aquela ideia assim do tipo: ah, mas o que vão pensar de mim se eu for pedir ajuda? É o seu casamento que está em jogo, querido. Pensa só, aqui nós temos o João, certo? Todo mundo viu o João aqui? E aqui nós temos a Maria, beleza? Eu que fiz o desenho, tá bom? Sem copiar nada, só na imaginação, foi difícil. Quando eu fiz os 4 primeiros, eu falei: caramba, como é que vai ser os outros? Tem o João Maria, aí o João Maria foram lá, tá, noitinha no hotel, restaurante, ó, então juntinho, só que daí chega na manhã de sábado, o João Maria, ele sai fora, aí começa a ficar meio rabiscado um pouquinho o outro, já começa a ficar meio furado, já começa a fazer começa a ter algumas feridas aqui. Só que daí naquele dia de noite, o João, é o seguinte, ele não estava muito afim de ficar com ela, ele foi e encontrou a Roberta. Conheceu a Roberta lá, não? Sabe? Foi lá e conheceu a Roberta. Aí ele pegou, jogou um chaveco na Roberta, vamos lá. E quando os dois se viram, eles estavam lá no motel. E o negócio foi feio a noite inteira, foi difícil. Dá-lhe, João. Só que daí naquele dia de manhã, o João também se separou da Roberta. Aí a Roberta, ela encontrou um dia de tarde o Humbertão. O Humbertão. Foi comer um cachorro quente, o Humbertão estava lá. Papo vem, papo vai, acabou o pregador aqui, não tem jeito. E aí vai. E aí o Humbertão. Começou a rasgar, porque eles tiveram que se separar, né? Só que a Roberta é uma mulher muito carente. Aí ela encontrou o Jorge, entendeu? E aí o Humbertão já está todo despedaçado, né? Só a mão ele já despedaçou todo. Aí vai a Roberta, aí o Jorge. E aí a Roberta sai do Jorge. E aí você pega o João de novo.
O João, nessa altura do campeonato, ele já teve com a Martinha. Nem mostrei a Martinha para vocês, né? Teve a Martinha. Aí um dia ele foi lá, ele encontrou quem de novo? Cadê a Maria? Foi lá e encontrou a Maria de novo. E vamos Maria e Robertinha, tudo junto, né? Um dia uma, um dia outra e tal. E vocês já entenderam, né? Tem o César e a Rita ainda. Eu peguei aqui. E aí, cara, olha como é que ficou a Maria. Olha como é que está o João. Não consegue nem ficar em pé direito, tudo rasgado. Aqui, se eu fizesse com cola, não ia dar tempo de secar. Mas sabe, os terapeutas vão responder para a gente por que tem pessoas em crise hoje. Porque eles são mosaicos ambulantes. Eles levam dentro de si um pedaço de um monte de gente. Da Maria, do Jorge, da Tinha, da César, enfim. Eles não sabem por quê. Não sabem por quê. As suas vidas estão um bagaço, um caos. Porque eles vão tentando suprir nas relações sexuais o seu vazio interior. E eles vão se entregando, se entregando. E aí o Luiz Fernando Veríssimo vai fazer uma crônica chamada Mendoncinho. E ele fala de um casal que está na cama discutindo a relação. E aí o cara olha para a mulher dele e fala assim: ô fulano, é o seguinte, você tem que tirar o Renatão da cama. Não, mas você também tem que tirar a Joana da cama. Mas você também tem que tirar o Zé da cama. Não, mas o Zé não está mais aqui. Não, mas e a Marcinha? Você tirou ela aí? Não, mas sabe como é que é? A Marcinha, né? Foi a primeira, tá? Você tem que tirar ela daí também. E aí eles vão discutindo. E chegam à conclusão que eles são uma pessoa com várias dentro deles. Olha o que a cultura secular está fazendo. E você, rapaziada, vocês ainda que estão com a quilometragem pouco rodada, presta atenção no que a cultura está tentando ensinar para vocês. Pegar um monte de mulher não é ser homem, não. Ser cachorro que faz. Agora, mulherada, mulheres, sexo foi dado como bênção para vocês também. Não é só para os homens. Para refletir e praticar. Eu sei que tem 3 tipos de pessoas hoje à noite aqui. Algumas que vão ouvir o que eu disse hoje aqui, vão voltar. Outras vão ouvir e não vão voltar. Mas tem gente que vai pensar. Mas fora esses 3 tipos de pessoas, tem mais 3 tipos. E a primeira delas é a gente que precisa lidar com o seu passado. Gente que durante a mensagem hoje ficou incomodado com relação ao seu passado. Deixa eu dar um texto bíblico para você se relacionar com o seu passado. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo aquele que paga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais de seus pecados. Você que ficou preocupado com o seu passado, eu quero te dizer que Deus pode fazer tudo novo na sua vida. Basta você se voltar para Ele e dizer: Deus, eu quero recomeçar. Tudo bem, eu errei, eu não sabia, mas eu quero recomeçar a partir de hoje. Reformata a minha história. Começa de novo, ó Deus. Se você disser isso para Ele, Ele pode dar um novo começo na sua vida. Jesus Cristo morreu na cruz, inclusive pelos pecados sexuais. E Ele pode fazer tudo novo. Olha o que Isaías 44, 22 diz: como se fosse uma nuvem, varri para longe as suas ofensas, como se fossem neblina da manhã os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Não é tremendo como que nosso Deus não é um Deus que olha para a gente e fala assim: tá vendo? Pisou na bola? Agora, arca com seus pecados, se arrebenta aí, rapaz. Não!
O nosso Deus é um Deus que olha para a gente e diz: meu filho, você pisou na bola, vem aqui, porque agora você vai precisar de mim. Eu quero te perdoar, eu quero que você comece de novo, meu filho. Zere o seu casamento, zere o seu namoro, zere a sua história, e decida hoje começar algo novo, porque Deus te dá essa oportunidade. Você não precisa ficar carregando culpa por isso. Se você crê que Jesus morreu na cruz por você, para te reconciliar com Deus, esses versos eles são para você. Não importa quão grotesco tenha sido a sua vida, quão promíscua tenha sido a sua vida no passado, Deus vai te dar um novo recomeço a partir de hoje. Tem gente aqui hoje à noite que precisa talvez lidar com o futuro. Fernando, você fica aí falando de casamento e eu estou aqui, tá? Não tenho namorado, não tenho namorada, estou 5 anos esperando aqui, já estou com meus 30 e pouco. É fácil falar, mas você está aí casadinho com a Esther, né? E eu? É difícil, eu sei, não é fácil. Eu sei que não tem sexo, talvez, por alguma outra razão. Uma vez eu ouvi o pastor dizer, o Sr. Ed René, falou assim: é melhor faltar sexo do que amor. É melhor faltar sexo do que integridade, caráter. Eu tenho um versículo para você também, Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que mesmo nesse momento que você está vivendo, Deus não está fora do seu caminho, Ele está no seu caminho. E Ele está trabalhando em você. E Ele endireitará as suas veredas. Agora olha aqui, não seja sábio aos seus próprios olhos. E isso é o que gente que quando escuta a sabedoria bíblica diz: eu não concordo com isso é muito radical. Gente, eu não posso convencer você que é isso que você tem que fazer. Eu só estou expondo para você o que a Bíblia diz. Olha para a Bíblia e briga com ela. Agora, o conselho que a Bíblia te dá é: seja sábio, não aos seus próprios olhos, mas confie o seu caminho ao Senhor. E evite o mal. Isso é um ensino para nós hoje à noite aqui. E por último, gente que está precisando lidar com o presente. Eu acho que hoje à noite talvez aqui tem pessoas que precisem lidar com a parada hoje, né? Você está fazendo com a sua vida hoje, e o que você ouviu hoje à noite vai demandar de você uma resposta hoje. Gente que precisa tomar uma decisão séria e olhar para o sexo como coisa de gente grande, não como menina ou como menino. Um texto bíblico para vocês também, Romanos 12, conhecido nosso aqui das segundas-feiras. Todo mundo convidado para a segunda-feira, 19h30 aqui, tá? Diz assim, Romanos 12: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, e que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sei o que você está fazendo, meu jovem, meu querido, meu amigo. Seus amigos estão fazendo, eu sei. Eu sei que as suas amigas fazem isso. O pessoal da faculdade faz isso. O pessoal da escola faz isso. O pessoal do trabalho faz isso, né? Todo mundo faz, eu sei. A questão é isso que Deus quer para a sua vida? Deus está te convidando para isso? Deus está te convidando para o que todo mundo está fazendo? Transforme-se, renove-se. Tem muita gente que acha que Deus é um estraga-prazer, sabe? Tem gente que Deus é que nem aquele guarda londrino que fica andando na névoa na madrugada com o correio na mão, e assim que a gente vai fazer algo de legal, ele aparece: epa, acabou a festa, todo mundo vai entrar no pau agora.
gente que acha que Deus é um grande estraga prazer de tudo. Eu vou te dizer um negócio, querido. O que Deus te ensina é para o seu bem. Sabe, quando você era pequeno e você achava que botar o dedo na tomada era o uau? E seu pai falava assim, não põe o dedo aí. E você achava ruim. Sabe o que seu pai queria? O seu bem. E o Daniel colocou o dedo na tomada. Ele deu um grito. Mas um grito que eu nunca tinha visto ele gritar daquele jeito. Se você está colocando o dedo na tomada, o Pai do céu está dizendo para você hoje à noite: não faça isso. Isso vai machucar você. Seus amigos de faculdade, me responde uma pergunta. Será que os seus amigos de faculdade, do seu trabalho, os seus amigos que vivem dessa maneira como a cultura manda, me responde. Quanto tem durado o casamento deles? Quão certo tem dado o casamento das pessoas que vivem fora desses princípios? Quão felizes essas pessoas têm sido na construção de uma família? Desculpe, eu acho que eles não servem para parâmetros. Jesus fala que se alguém obedecer às minhas palavras, saberá se o meu ensino é verdadeiro ou não. A única maneira que você tem hoje à noite de descobrir se o que eu estou falando aqui é verdade ou não é se render e praticando. Esses são ensinamentos que Deus nos dá para que a gente fique firme, e dá a você, jovem, para que você construa uma família saudável, consistente, para que o seu relacionamento afetivo seja firme, que a sua vida seja uma casa construída sobre a rocha e não sobre a areia, conforme ensinou Jesus. Se você precisa lidar com o presente hoje, lembre-se, Deus está pronto para pagar tudo e zerar. Desculpe, se você está pronto para lidar com o passado, Deus está pronto para zerar tudo. Se você precisa lidar com o futuro, Deus está com você agora e Ele está no seu caminho. Mas se você precisa lidar com o presente, não deixe a sua mente ser moldada pela sabedoria secular. Tome uma decisão hoje e diga: eu não vou ser produto de uma cultura, eu vou ser um agente de transformação dentro de uma cultura. Porque o que muda a nossa vida não são pensamentos bons, não são ideias, são atitudes. O que muda uma família, vocês que estão aqui, e a família de vocês está complicada, o que muda a família de vocês não são as boas ideias, os bons insights que vocês veem e ouvem aqui nesse culto, são atitudes. Ninguém consegue mudar nada se não consegue mudar a si mesmo primeiro. Sai daqui hoje disposto a tomar uma atitude diferente com relação à sexualidade dentro da sua família, na sua relação com o seu cônjuge. Que Deus te abençoe, te dê forças para viver aquilo que a gente conversou hoje aqui. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te pedir, diante de tudo que a gente ouviu aqui, que teu Espírito Santo derrame sobre nós uma profunda humildade, para a gente reconhecer que apesar de tudo quanto a gente pensou, tudo que a gente experimentou no passado, nas nossas vidas, a verdade continua sendo a sua vontade. Se nós não agimos no passado como o Senhor queria, e estamos aqui hoje felizes, Deus, não é porque o nosso caminho funcionou, não, é porque o Senhor foi gracioso e a sua graça superabundou em nossas vidas. E nós queremos te agradecer por isso. Mas como pais, eu te peço nessa noite, Deus, nos dá sabedoria para ensinarmos os nossos filhos no teu caminho.
Nos dá sabedoria para incentivarmos nossos filhos a viverem os teus caminhos. Como pais, nos dá o prazer de ver os nossos filhos construindo famílias saudáveis, estáveis e sendo felizes na sua relação conjugal. Mas nos dá também a ousadia de sermos pais e mães de uma geração que está sendo consumida por uma atitude consumista, uma atitude hedonista que só quer o seu prazer. Deus nos dá a unção do Teu Espírito para a gente trabalhar com os nossos filhos. Ó Deus, como maridos eu te peço, reaquece o nosso amor por nossas esposas. Dá-nos nessa noite uma maior sensibilidade para com elas, ó Deus. Nos dá uma atenção maior às necessidades delas. Como mulheres, reaquece a paixão pelos maridos. Faz com que o desejo pelo marido volte a se acender. E dá a todos aqui, maridos e mulheres, o privilégio de termos uma relação conjugal satisfatória, consistente, feliz, prazerosa. Uma relação que celebra o Senhor através da nossa sexualidade. Ó Deus, e aqueles que estão aqui, solteiros, divorciados, eu te peço, abençoa e coloca no coração deles, Deus, a certeza de que eles são tão amados por Ti como qualquer pessoa casada aqui. E que o Senhor tem um plano maravilhoso para eles, tanto como para qualquer outra pessoa aqui, e que o Senhor os desafia a viverem tendo como maior alegria a relação contigo. Pai, abençoa a nossa igreja, nossa comunidade, nossa semana. Nos dê ao longo dessa semana, Pai, vitória na nossa vida pessoal, nossa vida familiar, nossa vida profissional. Cuide de cada um de nós aqui para que a gente não caia em armadilha. Nos oriente na nossa mente, no nosso coração, para que a gente esteja sensível à Tua mansa e suave voz, constantemente nos convidando a voltarmos para o Senhor e seguirmos os Teus caminhos. Glória a Ti, Pai, em nome de Jesus. Deixa eu ficar em pé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do nosso eterno Deus e Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós aqui, nessa noite, durante essa semana e para todos sempre.